Então nós vamos começar falando desse banner. Esse banner que está aqui, né, que vocês que estão enxergando estão conseguindo ver, e aí eu organizei uma audiodescrição, já vou dizendo que a questão da audiodescrição de imagens, ela é muito subjetiva. Voltando aqui. Vocês estão vendo aí o banner do webinário, né, o convite do webinário, não é isso? Então, para quem tem deficiência visual, nós temos que recorrer a um recurso de tecnologia assistiva chamado audiodescrição. Então, eu vou descrever, agora eu fiz uma pequena descrição do banner, para que as pessoas com deficiência visual, baixa visão, que estão aqui na sala, possam saber o que tem no banner. E já vou alertando, assim, que a audiodescrição, ela é muito subjetiva. O que eu estou descrevendo aqui, a imagem, pode ser que outra pessoa descreva de uma outra forma, mas em linhas gerais, é o que tem na imagem, que eu tentei me aproximar o máximo possível. Depois até eu quero que as pessoas com deficiência visual que estão aqui se manifestem para dizer se entenderam ou não a minha descrição. Banner informativo, com fundo verde, parte superior esquerda, tem uma tira vermelha, contendo a palavra webinário, com letras maiúsculas, na cor branca. Do esquerdo, numa tira menor, também cor vermelha, com a palavra certificado 2H, com letras maiúsculas na cor branca. Ao centro, um retângulo vermelho, com círculo branco, contendo uma foto da palestrante. Ela tem pele clara, usa cabelos pretos curtos e está usando óculos de grau. Roupa azul escuro, com gola branca. Em volta do retângulo tem um círculo vermelho, dividido na parte superior, onde está escrito com letras minúsculas, EAD para você. .dint.ufma.br. Na parte inferior, do lado esquerdo, está escrito com letras na cor branca, 12.08. Logo abaixo, 16H, às 17h30, do lado direito, informações da palestrante. Professora doutora Maria Nilva Oliveira Quixaba, doutora em informática na educação, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, professora do Departamento de Letras e diretora da Diretoria de Acessibilidade DACES, PROEM, UFM. Mais abaixo, centralizado, uma tira pequena com a palavra tema, na cor branca, seguida de 2 pontos, e retângulo na cor verde escuro, com o tema Estudantes com Deficiência e o Ensino Remoto, sugestões de acessibilidade. No rodapé à esquerda, em uma tira vermelha com letras brancas, está escrito: clique aqui para participar. À direita, um retângulo branco contendo a logo da UFMA e a do EAD para você. Essas são as informações do banner. O que é a audiodescrição? A audiodescrição, ela permite transformar imagens em fala. Informações que estão dispostas em imagens, elas possam ser repassadas por meio da fala, ou via oralização. Esse aí que eu estou apresentando para vocês é o símbolo da audiodescrição, né, que é AD maiúsculo. Então, a descrição do símbolo da audiodescrição, que é um símbolo conhecido, é um símbolo internacional, essa marca está. Símbolo internacional da audiodescrição é composta pelas letras A e D maiúsculas, à direita da letra D, 3 sinais de parênteses, lembram ondas sonoras se propagando. Esse aí é o sinal da audiodescrição. Então, é importante, por que eu comecei por a descrição do banner? Porque quando a gente fala de acessibilidade, significa dizer que as informações têm que chegar às pessoas, né? Então, o que muda são os meios, os recursos, mas a informação tem que ser digna, né? Fidedigna àquilo que está sendo repassado. Eu
eu quero começar a minha fala também pontuando que existe uma máxima nas comunidades de pessoas com deficiência que se concretiza na frase: nada sobre nós, sem nós. Então, por que eu quero começar falando isso? É porque sempre eu procuro escutar, me aproximar o máximo possível das informações e tentar abrir espaço para discussão com as próprias pessoas, considerando o que as pessoas com deficiência dizem, as opiniões, e principalmente dando oportunidade delas se manifestar. E também compreendo que o processo de acessibilidade e de inclusão, é só um minutinho que eu quero colocar assim, mas eu não quero, só dá para te colocar, porque eu quero aparecer aqui, quero ver vocês, senão dá a impressão que eu estou falando sozinha. Tá, então, e também dizer que eu acredito que as possibilidades de interação, ela faz o sujeito se desenvolver, as suas funções psíquicas superiores, como diz o Vygotsky, a interação, que para que haja interação é necessário que as pessoas do grupo social também tenham fluência numa mesma língua para que essa comunicação possa interagir. Então, é com base nesses pressupostos da teoria sociohistórica e com base no respeito ao nada sobre nós sem nós, que eu começo a minha fala coloquei no meio uma questão para a gente ir discutindo aqui. A questão que eu nomeei orientadora: como os estudantes com deficiência podem ter acessibilidade no ensino remoto? Nós temos aí muitas questões que precisam ser pensadas, que precisam ser discutidas, e eu digo para vocês que hoje um dos grandes entraves, uma das grandes barreiras que nós enfrentamos para implantar a inclusão e a acessibilidade está ligada às questões de preconceito e às questões atitudinais. O se predispor a contribuir para esse processo de inclusão e acessibilidade. Então, passa mais pelas questões atitudinais, mais pela questão das pessoas do que dos próprios recursos em si. As barreiras que têm sido impedidas de que as pessoas com deficiência tenham acessibilidade e inclusão realmente está aí nas questões, porque a sociedade, na verdade, quem tem deficiência é a sociedade, porque ela é que tem se manifestado ainda, digamos que, despreparada ou impossibilitada por conta de questões ainda do passado, que ainda influenciam ainda o presente, que tem impossibilitado que professores, advogados, fonoaudiólogos e outros profissionais se abram para essa realidade que nós temos, porque nós é que temos que fazer com que a acessibilidade aconteça, a inclusão aconteça, porque é uma corresponsabilidade, é uma corresponsabilidade de todos. A Diretoria de Acessibilidade, a UFMA, o governo federal, não faz inclusão sozinho. A inclusão e a acessibilidade precisa da corresponsabilidade de todos nós. Então, com base nisso que a gente precisa entender alguns termos, para a gente poder entender do que a gente está falando e o que nós queremos, como nós podemos. É importante que nós saibamos a questão dos termos para que a gente possa entender do que está se falando e do que nós precisamos fazer para que nós tornemos a acessibilidade uma realidade no ensino remoto, Então, a gente vai dizer, sim, o que é estudante? Aí pode dizer, nossa, professora, que pergunta mais elementar. Que pergunta mais elementar. Mas a gente precisa saber em que lugar nós estamos. Como é que nós estamos nos sentindo? Nós estamos nos sentindo professor ou nós estamos nos sentindo estudantes, Então, aí eu podia dizer, estudantes são pessoas que estão matriculadas no sistema educacional,
que é para ter acesso a um ensino sistematizado. Eu posso aí criar N's, né, N's definições para a palavra estudante. Mas, em linhas gerais, é como o nome já está dizendo, aquele que estuda, né? E o que é acessibilidade? E a acessibilidade, né? O que é? E o ensino remoto em si? Então, se o estudante é aquele que estuda, naquele que busca o conhecimento sistematizado por meio de uma instituição oficial, ou estudante, ou, oficial ou não, né? Mas nesse caso, oficial. Então, e esse estudante com deficiência? Quem é ele? Quem é esse sujeito, né? O que nós precisamos entender que ele é aquela pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que a interação com diversas barreiras pode ter restringido sua participação plena e efetiva na escola, na sociedade, né? Então, se ele tem impedimento, né, para que tenha acesso, ele apresenta barreiras, então, o que é que nós podemos fazer? É dissolver essas barreiras, não é isso? Não é dissolver, a gente sempre ouve a palavra equidade, né? Equidade. Não, as pessoas com deficiência, os estudantes com deficiência, é necessário que tenha equidade para que eles possam ter os seus direitos respeitados. Isso é o que é o ideal e é o que queremos, né? Então, se eu falo que a maioria das barreiras é atitudinais, então nós temos que começar por elas. Eu me lembro que quando a política, porque na verdade nós tivemos 3 políticas já de educação especial, né? E aí, quando surgiu a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, eu disse, nossa, eu estou esperando uma política própria, ainda vem na perspectiva. Nossa, quando é que vai ser inclusiva de fato? Se ainda está na perspectiva, né? E aí eu se pensa, né? Então, se perspectiva isso, é que a gente está projetando para que isso aconteça, né? E o ideal é que hoje, em 2020, era que essas barreiras já tivessem dissolvidas ou, pelo menos, tivessem sido mais minimizadas, porque a gente sabe que muito nós já construímos, a UFMA já construiu bastante, nós já fizemos muitas pesquisas, muitos trabalhos, já foram desenvolvidos softwares, já foi desenvolvido tecnologias ativas, então, e por que a gente ainda está falando ainda nessas barreiras, né? Só para a gente refletir um pouco. Então, o que é a equidade? A equidade é no sentido de que essas pessoas estejam no mesmo lugar e tenham as mesmas condições que as outras pessoas que não têm essa limitação, que não têm esse impedimento. Então, oferecer essa condição para que ele, em igualdade, ele tenha o acesso. Para a pessoa surda, que ela tenha as condições de se comunicar em língua de sinais, ter um intérprete de Libras, né? A pessoa com deficiência visual, se ele utiliza o sistema Braille, ou se ele utiliza outros recursos, leitor de tela, ou outros recursos, que isso pode ser acessibilizado para que ele também tenha essas condições. Isso é equidade, né? Tem na internet uma imagem bem ilustrativa do que é equidade, né? Que tem uma pessoa alta olhando o muro, aí tem uma pessoa baixa na ponta dos pés, em cima, assim, como se fosse de um banco, tentando também olhar. Então, é bem ilustrativa, porque aí, tanto a pessoa pequena como a pessoa grande, elas estão olhando do outro lado do muro, né? Então, a equidade é isso, é dessas condições, e o banquinho é essa tecnologia de apoio que pode dar o direito a ele exercer essa equidade e ter essa equidade, tá? Então, tá. Passando à frente, sabemos que o que são pessoas com deficiência, agora a gente vai ver. Nós temos vários tipos de deficiência. Eu estou fazendo um preâmbulo, assim, para que a gente possa entender, situar no que a gente está discutindo. Então, nós temos a deficiência auditiva, temos a deficiência visual, temos a surdo-cegueira, que é pouco conhecida, né? Pouca gente conhece essa deficiência, né? Surdo-cegueira. Nós temos aí a deficiência intelectual, mais recentemente tem sido discutido a deficiência psicossocial,
né? A deficiência física, a deficiência múltipla e a múltipla deficiência sensorial, né? Então, o que é a deficiência auditiva? Ela a pessoa com a deficiência auditiva, ela tem perda unilateral ou bilateral, né? Aferida por exame audiométrico, né? Até 41 decibéis, ou seja, não é possível ouvir a voz humana. A partir do momento que não é possível ouvir a voz humana, então fica impedido de ter interação, as interações sociais, de se comunicar, de dizer o que está pensando e escutar o que o outro está dizendo. Então, por isso, ele precisa de outros meios para poder estabelecer essa comunicação. Tá? Então, isso que nos leva a pensar, né, os meios e as tecnologias que podem ser possíveis ser disponibilizadas para que essas pessoas tenham acessibilidade. Então, tem uma diferença lá no decreto 5.626, que é o decreto que regulamenta a lei 10.436, que é a lei conhecida como a lei da Libras. Lá no decreto, tem uma diferenciação entre pessoa com deficiência auditiva e pessoa surda. Por que é importante falar isso? Eu comecei falando dessa questão de que é interessante a gente saber de que lugar a gente está falando, né? Então, as pessoas consideradas pessoas surdas são aquelas pessoas que se aceitam como surdas, se reconhecem como surdas, frequentam as comunidades surdas e utiliza para suas interações comunicativas a língua brasileira de sinais. Aí, poderia perguntar, mas qual é a diferença, professora? Quem se considera pessoa surda e quem se considera pessoa com deficiência auditiva, ela tem perdas diferentes? Não. A perda auditiva é a mesma, que é aquela perda que é descrita aí pela Associação de Fonologia, que vai classificando surdez leve, severa, moderada e profunda, né? É considerado surdez parcial aquele que é leve, né, e moderada, e é considerado a surdez que já tem, que é necessário usar outros meios comunicativos, que pelo menos leve e moderada, pode colocar um aparelho auditivo, ampliar o campo de audição, e aí pode estabelecer a comunicação. Agora, as pessoas com surdez severa e moderada, isso aí é um aspecto que foi muito considerado na perspectiva clínico-terapêutica, que hoje a gente não aborda mais essa perspectiva clínico-terapêutica, mas é importante saber que o indivíduo, quando ele tem essas perdas auditivas, ele vai de certo modo, ocorrer um impedimento dessas interações, né? Por isso que é importante falar disso, mas eu falo numa perspectiva socioantropológica, não dizendo que o tipo de deficiência vai rotular, vai marcar a pessoa, mas dizer que esse impedimento, numa visão socioantropológica, é que a pessoa que é importante, o modo como ela vai interagir, o uso da língua de sinais e das tecnologias que são importantes, e não a limitação que ela tem. A perspectiva socioantropológica, ela vê a pessoa, e não a causa da surdez, o tipo da surdez. Tá? Só esse esclarecimento para que a gente possa entender. No caso da deficiência visual, é uma coisa muito importante na questão dos surdos, que quando a gente fala, professora, então, deficiente, os surdos têm deficiência auditiva? Sim, os surdos têm deficiência. Politicamente, eles são pessoas com deficiência auditiva. Por que eu friso com? O com é porque, lembra daquela palavra que foi usada por muito tempo, a questão das nomenclaturas, que muita gente diz assim, professora, só muda os nomes, mas é a mesma coisa. Não concordo. Não concordo, porque quando se muda os nomes, significa que aquele momento social, aquela sociedade, ela pensa de uma outra forma. Aquele momento histórico é marcado pelos termos. Se eu for falar a palavra o excepcional, aquela pessoa, aquele aluno excepcional, não se adequa mais hoje, porque a palavra excepcional, ela não identifica, não representa mais a pessoa com deficiência intelectual.
né? E nem a pessoa com síndrome de Down, entendeu? Então, assim, então é importante que a gente entenda, não, politicamente, eles são seres políticos e tem legislação, políticas, né, específicas, e isso que garante, porque se saírem desse grupo de pessoas com deficiência auditiva, vão deixar de participar, de ter direito dos direitos, dos benefícios que foram ganhos ao longo dos anos, tá? Então, é uma diferenciação política e não, uma diferenciação cultural, tá? Certo? Então, politicamente, eles são pessoas com deficiência auditiva. Então, não é pessoa portadora, porque a gente não utiliza mais esse termo portadora, porque não porta é muito periódico, hoje tá e amanhã não, é como se eu decidisse hoje estar num estado e amanhã em outro estado, e na verdade não é uma condição, tá? Então, a deficiência visual, ela é caracterizada como a perda visual igual ou menor a 0,5, né, no melhor olho após a melhor correção óptica. Por que é a maior correção óptica? Eu me lembro que quando eu entrei na educação especial, há muitos anos atrás, e as pessoas diziam, olha, eu uso óculos, eu sou uma pessoa com deficiência visual, porque eu uso óculos. Isso não é caracterização de pessoas com deficiência visual, porque aqui, segundo a definição, após o exame, for detectado a perda, né, auditiva ou visual, e essa perda, se fez uma cirurgia e não teve a correção, então, eu não estou dizendo que a pessoa com deficiência visual não possa usar um óculos. Ela pode sim usar um óculos. Eu estou dizendo é que as pessoas, porque usam óculos, não são deficiência, não têm deficiência visual. Tá? Porque é quando você usa o óculos, faz a cirurgia e não consegue enxergar. Né? Então, aí ela tem a deficiência visual. Tem pessoas que ainda têm acuidade visual, que são o caso das pessoas com baixa visão, ou visão subnormal, ou visão reduzida. Né, que ainda apresenta resíduo visual, né, e permite ainda ver impressos, né, com uma fonte aumentada, tá? E a surdo-cegueira? O que é a surdo-cegueira? Eu estou fazendo só um resumo, assim, para a gente entender as categorias que envolvem as deficiências, os tipos de deficiência, tá? A surdo-cegueira é uma deficiência única que ela acarreta perda da visão e da audição. Por muito tempo, até que vocês vão encontrar, se vocês forem pesquisar ainda a literatura anterior, a década de 90, mais especificamente de 98 até 99, usava a palavra surdo-cegueira com o hífen. A palavra surdo-cegueira com hífen significava duas deficiências, né? E, na verdade, a condição que a surdo-cegueira ela provoca uma característica totalmente diferente, não é só uma junção de duas deficiências, né? Ela provoca toda uma estrutura diferente que impossibilita o uso do sentido de distância, que é um dos maiores impedimentos, não possuir orientação de distância, né, que é um dos impedimentos que provoca a dificuldade de autossuficiência. E nós temos aqui, com relação à deficiência intelectual, Janaína, deu 15 minutos. Por muito tempo, a deficiência intelectual, ela foi... deixa eu ir adiantando aqui, porque senão é até uma orientação para mim também. A deficiência intelectual está relacionada a um déficit cognitivo, né, uma alteração cognitiva. Ela não é deficiência psicossocial, né, então, ela é uma deficiência que está relacionada à questão da cognição. O tempo de aprendizagem de uma pessoa com deficiência intelectual é diferente do tempo de uma pessoa que não tem deficiência intelectual. Linguagem,
o ritmo, a frequência em que as palavras são faladas, tudo isso pode ter, pode acarretar uma dificuldade para a pessoa com deficiência intelectual. Por isso é importante, quem tem alunos com deficiência intelectual, ou no geral, assim, porque às vezes a deficiência intelectual não está, tem pessoas que não se autodeclaram com deficiência intelectual, né? Entendeu? Então, assim, o ritmo de fala, se você fala muito rápido, o tempo de processamento dela é diferente, né? Então, assim, ela pode não pegar as informações, o tipo de vocabulário que vou utilizar. Agora, eu vou dizer, professora, eu só vou usar palavras simples para a pessoa com deficiência intelectual? Claro que não. Você vai usar a palavra que você quiser, desde que você a exponha seguidamente, explicando o que seja essa palavra. Né? É igual quando a gente vai apresentar um vocábulo novo para as pessoas que não conhecem, principalmente da área técnica, você tem que explicar o que é, o que corresponde, o que significa. Então, é a mesma coisa com uma pessoa com deficiência intelectual. E a deficiência psicossocial, ela está relacionada com os transtornos mentais, né? Porque os transtornos mentais, como esquizofrenia, né, depressão, podem acarretar alteração no desenvolvimento e aí levar a uma condição de deficiência. E a deficiência física está relacionada com o impedimento à locomoção, né, de ter acesso à mobilidade reduzida. Tá? E a múltipla deficiência quando tem mais de uma deficiência, pode estar associado à deficiência intelectual com a deficiência física, a deficiência física com a deficiência auditiva, tá? Então, é quando tem mais de uma deficiência. E a múltipla deficiência sensorial, ela está relacionada à perda de mais de uma limitação mais por exemplo, ela ter, além da deficiência auditiva, visual, ter uma deficiência no tato, no palato, na gustação. Então, ter esses sentidos sensoriais remanescentes comprometidos, né? Então, também associada à deficiência intelectual, associada à deficiência física. Então, aí é deficiência múltipla sensorial, tá? Então, esse é o rol dos tipos de deficiência que pode comprometer. Nós temos na UFMA, além das pessoas com deficiência, nós temos as pessoas com TEA, né? Transtorno do espectro autista, né? Então, nós temos que eles têm as mesmas políticas que atendem as pessoas com deficiência, também atendem as pessoas com espectro autista, como também o de altas habilidades, que nos documentos oficiais está altas habilidades de superdotação, mas a maioria dos pesquisadores atuais, eles usam mais o termo altas habilidades e não usam a palavra superdotação, pois entenderem que a palavra superdotação não se foi mal traduzida pelo Ministério da Educação e não se aplica. Mas, enfim, nos documentos oficiais tem altas habilidades e superdotação, que também são atendidos, são público-alvo da educação especial, tá? Então, aqui eu estou mostrando uma situação que eu nomeei como pré-conceito. Eu vou fazer a audiodescrição da imagem, né? A descrição da imagem, uma charge em preto e branco do cartunista Ricardo Ferraz, ao ar livre, pela cidade, uma mulher de cabelos escuros aponta com o dedo a um homem que auxilia uma mulher de cabelos claros que está em uma cadeira de rodas. Assustada, a mulher de cabelos escuros pergunta, e o nome dela? Ela tem quantos anos? Come o quê? Será que ela consegue? Tranquilo, o homem responde. É melhor perguntar para ela. Então, por que eu trago essa imagem? Quando a gente tem algumas posturas que, às vezes, né, por desconhecimento, algumas pessoas falam, como juntar as pessoas com deficiência
no mesmo grupo, falar alto com pessoas que têm deficiência intelectual como se fosse surdo, pegar a pessoa surda pelo braço como se fosse cego. Então, tudo isso acontece, né? Às vezes, até a gente que é da área, às vezes a gente dá algumas bola fora. Uma vez, o professor Mike, que é professor surdo da UF, do Departamento de Letras, ele foi contar uma piada, que eu gosto muito de pedir para que ele conte uma piada, que ele conta uma piada em língua de sinais muito legal. E aí, assim, todo mundo tinha fala, eu tinha dado o microfone para todas as pessoas, e na hora eu peguei e dei o microfone para ele. E ele, para não perder o ritmo, né, ele começou a ficar como se estivesse falando, né, no microfone. E aí eu vim me tocar, que eu entreguei o microfone para uma pessoa surda, que a pessoa sinaliza, ela não fala, ela sinaliza, né, então, assim, às vezes a gente comete, mas esse tipo de erro, esse tipo de falha aí, perguntar qual é o nome dela, perguntar, é a mesma coisa de olhar para o intérprete e pedir para que perguntar algo para o intérprete como se fosse o surdo. Então, a gente tem que se voltar para o surdo, olhar para o surdo, de frente para o surdo, e perguntar para ele, e o intérprete vai mediar a comunicação, né? E não é o intérprete que é a figura principal, é um importante mediador da comunicação. Mas, nesse momento, se você está falando, você quer falar algo com o surdo, você tem que olhar para o surdo, tá? Então, são algumas dicas que, às vezes, essa é o que eu chamo... O que é o preconceito? É um conceito que se expressa por algo que você não conhece. E aí é bem complicado isso, né? Como é que eu não conheço algo e eu já imito esse conceito, né? Esse entendimento. Então, por isso que a gente precisa combater firmemente o preconceito. Por isso que eu coloquei aqui nesse momento. E aí eu espero que as pessoas com deficiência visual tenham compreendido aí o que a imagem retrata, né? E a acessibilidade? Sim, a gente viu o que é deficiência, qual os tipos de deficiência, e assim, o que é acessibilidade? Lá no decreto 5.296 de 2004, que regulamenta a lei 10.098 de 2000, que é a lei da acessibilidade, é essa que permite que os surdos tenham intérprete de Libras, que tenha o closed caption, que é a legenda, né, que tenha as condições de acessibilidade de comunicação, educação e informação. Tá? Então, nesse decreto 5.296, que regulamenta a lei da acessibilidade de 2000, ela diz que a acessibilidade é uma condição para utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, do serviço de transporte, do dispositivo de sistema e de comunicação e informação por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. É bem amplo o que seja acessibilidade. Então, olha só, por que eu estou trazendo isso? A gente fala muito de acessibilidade de pessoas com deficiência. A gente fala... então, o que é essa acessibilidade? Como é que a gente pode contribuir para essa acessibilidade? Né? As tecnologias assistivas, nós temos já algumas tecnologias assistivas, como a bengala é uma tecnologia assistiva, como software é uma tecnologia assistiva, que pode dar apoio para dar autonomia, porque a acessibilidade é contribuir para a autonomia. Porque o que os dispositivos, documentos legais do Ministério da Educação, os projetos de política de atendimento educacional especializado em sala de recurso multifuncional, é para justamente que os alunos tenham autonomia, que a partir do que ele, nesses espaços, ele consiga ter conhecimentos de língua de sinais, de língua portuguesa, que os materiais sejam
abordem sobre Libras e materiais com Libras. Então, tudo isso é possível e a legislação é muito importante. A legislação é muito importante para que essa acessibilidade aconteça. E como é que a gente vai fazer isso, né? Então, o símbolo internacional de acessibilidade, eu vou fazer a descrição da imagem, né? Que foi essas imagens que eu utilizei aqui, só foram essas 3 imagens que eu usei no slide, né? O símbolo internacional de acessibilidade, uma figura simétrica, conectada por 4 pontos a um círculo, representando a harmonia entre o ser humano e a sociedade, e com os braços abertos, simbolizando a inclusão de pessoas com todas as habilidades em todos os lugares, né, que é o círculo que faz com que ligue todos, né. Então, esse que é o símbolo da acessibilidade. Quando nós falamos de acessibilidade, é dar essas condições, tá, para que a equidade aconteça, né. Então, há uma contradição, né? É uma contradição. Porque é uma contradição que eu chamo de contradição moderna, né? Porque nós temos legislação que declara os direitos, diz que as pessoas com deficiência têm os direitos de estarem no ensino superior, de estarem nas salas de aulas inclusivas, mas tem uma resistência para a efetivação dessa legislação. Por que se cria tanta legislação? É porque a Constituição de 1988 deixou lacuna. Toda vez que a pessoa liga para mim... É porque a declaração, a Constituição de 1988 deixou lacunas, é porque a LDB, apesar de ter um capítulo 5 falando do direito à educação especial, nos artigos 58, 59 e 60 da LDB, dizendo que as pessoas com deficiência têm o direito, né, direito de ter educação, né, e ter atendimento educacional especializado, né, para dar suporte à sua educação. Então, assim, por que eu digo que é uma contradição? Porque nós temos um conjunto de legislação que garante esses direitos. Vocês terem uma ideia, tem online, aí vocês podem colocar legislação voltada para a pessoa com deficiência. Você vai encontrar publicações com mais de 300 páginas só de leis relativas às pessoas com deficiência, pessoas com TEA, que é transtorno do espectro autista, né, pessoas com altas habilidades, superdotação, que na política, na política lá está distribuído os 3 públicos da educação, 3 grupos de público, pessoas com deficiência, pessoas com altas habilidades, superdotação e transtorno global do desenvolvimento. Tá? Então, é bem contraditório, mas é importante. Não basta só que as leis, elas não são criadas aleatoriamente. As leis, elas são criadas, mas na medida que há uma comunidade, uma população que luta para que seus direitos sejam efetivados. Aí daí vai surgindo essa legislação para atender a esse determinado grupo social, né? Então, é importante que a gente saiba, tome a mão desses direitos para poder a gente fazer com que as ações se cumpram, né? Eu já vi muito aluno, muitas famílias terem o direito de frequentar a escola a partir que acionou o Ministério Público, que acionou o direito ao intérprete, porque acionou pela legislação. Então, é muito importante o conhecimento dessa legislação. E ele é vasto nessa área. Eu até fiz um resumo de algumas principais. Políticas, né, nós temos política, mas temos ausência de ações que alcancem essas políticas, né. Você poderia dizer, professora, a senhora falou na política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né. Então, como é que tem uma política de educação especial se existe uma política de educação, né? Existe uma política de educação. Então, assim, essa política de educação especial, ela é importante que tenha essa política de educação especial. Então, é importante que tenha. Por quê? Porque se a política de educação, de educação, de um modo geral, que é chamada de política de educação para todos,
que ela veio inspirada na Declaração de Choutier, que foi um movimento, essa declaração foi surgida no encontro lá em Choutier, na Tailândia, né? Aí depois nós temos aí a Declaração de Salamanca, que a gente chama de Orientações Internacionais, que a Declaração de Salamanca foi que veio inaugurar a palavra inclusão dentro da educação. Né? Veio chamar a atenção que os surdos precisam ter seus direitos linguísticos respeitados, que os cegos precisavam ter as condições linguísticas também de utilizar o código do sistema Braille, que não é uma língua, mas é um código linguístico de comunicação, né? Então, nós tivemos, em 1993, uma política voltada à palavra que era chamada a educação da pessoa portadora de deficiência. Na época, em 1993, usava esse termo. Aí depois teve as diretrizes para a educação especial dentro da educação básica, em 2000. E depois nós tivemos agora a de 2008, né, que é a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que era já o MEC já cogitou, já era para ter saído uma proposta atual, mas houve várias críticas com relação ao texto que continha nessa política, então até agora ela não saiu, por conta que ela foi apresentada aos dirigentes dos estados, e aí os dirigentes dos estados, como supervisores de educação especial, superintendentes de educação especial dos municípios, gestores da educação especial nos estados e municípios, criticaram esse texto, e aí ficou deles fazerem alterações, e até hoje ele não saiu. Então, o que está hoje em vigor é essa política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, tá? Então, nós tivemos 3 já, e agora nós estamos caminhando para ter um 4º texto. Vamos aguardar aí para ver o que nos espera. Principalmente um termo que foi colocado lá no texto, que é educação ao longo da vida, né? Aí tá várias críticas com relação a essa educação ao longo da vida, como será, né? E aí vai. Eu só peguei como exemplo alguma legislação para dizer da importância da legislação e dizer que nela, por si só, ela não se efetiva. E dizer também que os alunos com deficiência, que eles têm recorrido a esses recursos e têm garantido esses direitos. E para dizer também que a universidade tem acatado essas orientações, a universidade tem feito ações, né, para que essa acessibilidade aconteça. Agora, nós sabemos que também precisa de recurso financeiro, né, para que essas ações se efetivem de uma forma maior, que o Ministério da Educação perceba que uma quantidade de alunos aumentou e o quantitativo de profissionais de vaga para profissionais ele não aumenta. Então, tudo isso tem que ser colocado, que a gente saiba dessas informações para não achar que não se faz mais porque não se quer. Não se faz mais porque as condições ainda objetivas ainda está em andamento, né? Em andamento. Vocês terem uma ideia, todos os recursos que tem, as solicitações que nós temos lá para a diretoria de acessibilidade, nós já requeremos aumento dos espaços, nós já requeremos equipamentos, então a gente está aí tentando no que o Ministério da Educação disponibiliza de recursos, e a gente está aí solicitando, tá? E essa legislação é importante porque ela nos dá respaldo, tanto para os gestores de educação especial ou voltado para a educação inclusiva, né? Porque a educação especial é uma modalidade de educação, tá? Então, essa modalidade de educação, que é especial, aí vocês poderiam me perguntar, professora, mas o que tem de especial na educação especial? O que tem de especial é que é uma educação que exige existe especialização, por isso que é de especialização. Precisa de profissionais especialistas que tenham conhecimento e formação para fazer o atendimento educacional especializado. Já tem algumas universidades, inclusive, que já está
com esse movimento de implantar um atendimento educacional especializado mais focado para atender os alunos que têm mais dificuldades de linguística ou dificuldades intelectuais, né? Agora nós submetemos a DACES, a assistência social na pessoa da Josi, submeteu 2 projetos para o foco acadêmico, aí para aumentar aí a quantidade de tutores, para dar suporte aí ao aluno. Na verdade, é um projeto que é a primeira vez que está sendo colocado na UFMA, né? Não que essa questão de tutoria não já tenha sido realizada na UFMA, mas é a questão dentro de um projeto do foco acadêmico, né? Então, para dizer que essa legislação também fundamenta nossos projetos, fundamenta nossos pedidos para que a acessibilidade aconteça. Então, nós temos a Constituição de 1998, o decreto 6.949, de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei 10.098, que eu já falei, da acessibilidade, a 10.436, que é a Língua Brasileira de Sinais, que reconhece a língua brasileira como língua das comunidades surdas, a Lei 12.319, de 2010, que regulamenta a profissão do tradutor e intérprete de Libras, a Lei número 12.622, de 2012, que fala do Dia Nacional que reconhece o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, o Decreto 5.296, que regulamenta a Lei da Acessibilidade, o Decreto 5.626, que é a lei que regulamenta a Lei da Libras, né? E a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira da Inclusão, que é uma das grandes referências hoje para que nós tenhamos um amparo legal para discutir sobre educação bilíngue, atendimento educacional especializado, atendimento às pessoas cegas, e aí, assim, a Lei Brasileira da Inclusão, ela deu um apoio muito grande juridicamente, no sentido de que a acessibilidade tenha mais reforço legal. Essas são apenas algumas principais que eu estou colocando aqui, né? Então, eu já falei da política, mas eu só quero dizer que lá na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, ela diz que a educação especial é uma modalidade de ensino transversal. O que é transversal? Professora, dentro todas essas políticas que nós temos no ensino superior, ela advém dessa modalidade de educação especial, tá? Que ela transversaliza, ou seja, ela perpassa por todos os níveis de educação, tanto da educação infantil, a educação fundamental, a educação básica, que é o ensino médio, né, também, que é a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, profissionalização e ensino superior. Então, a educação especial, ela dá o suporte à educação de pessoas com deficiência no ensino superior também, tá? Porque ela transversaliza esses níveis. Ela deve, né, eu botei assim, realiza o atendimento educacional especializado, ela deve, né, promover o atendimento educacional especializado, disponibilizar recursos e serviços, orientar a utilização do processo de ensino e aprendizagem, tudo isso é incumbência da educação especial, e os órgãos gestores das instituições que são os responsáveis para que acompanhe, oriente, para que essa acessibilidade aconteça. Então, mediante tudo isso que eu falei, assim, para situar a nossa discussão da questão das sugestões de acessibilidade, que nós precisaríamos discutir. O que é acessibilidade? Primeiro eu comecei fazendo aí uma audiodescrição do banner da nossa webinário, aí depois eu expliquei o que é audiodescrição, e depois o que são pessoas com deficiência, os tipos da deficiência, o que é acessibilidade, e o que é o ensino remoto, né? Para a gente começar as sugestões de acessibilidade no ensino remoto. O que é ensino remoto? O ensino remoto não é educação à distância. O ensino remoto é um ensino que utiliza as tecnologias no ensino online, mas que ele tem o formato de presencial, onde se utiliza as tecnologias para ministrar as aulas em tempo real. Como, por exemplo, agora, vários professores ministraram disciplinas
agora no período especial. Eu fui uma das professoras que ministrei a disciplina no período especial. Foi uma experiência que eu considerei uma experiência significativa, que me ajudou a pensar agora no próximo período. Foi muito bom essa experiência. Claro que eu já tenho experiência com educação à distância, né? Eu já tenho essa experiência com educação à distância, então eu na verdade, ela tem um formato diferenciado, ela tem uma metodologia diferenciada do ensino remoto, né? Então, para esse ensino remoto, esse ensino que usa as tecnologias, né, da informação e comunicação, né, nós utilizamos os recursos aí de tecnologias e nós colocamos, fazemos nossas atividades síncronas, quer dizer, em tempo real, né, e também atividades assíncronas, onde a gente passa as atividades e os alunos, depois a gente retorna à discussão. Então, na verdade, todo esse cronograma, essa carga horária que foi ministrada no período especial, eu utilizei o Meet, esse mesmo plataforma que a gente está utilizando aqui, esse mesmo tecnologia. E a gente começava a aula, passava a manhã toda. Tinha dias que nós passávamos do horário, que a discussão era tão interessante que passávamos do horário, né? E aí nos permitiu perceber, e a disciplina era Libras, né? Então eu assim, o máximo de prática, o máximo de conhecimento, de sinalização, apresentação de recursos, eu sempre estava focando naqueles e orientando de forma que os alunos pudessem acessibilizar mais conhecimentos e pudessem ir atrás de outros recursos e outras informações em outras plataformas, em sites da área, para que eles pudessem acrescentar mais informação. Sim, nesse caso, meus alunos não tinham deficiência, mas eu já tive aluno com baixa visão, já tive 3 alunos com baixa visão, já tive 2 alunos com deficiência visual, né, que não tinha nenhum resíduo visual, né? Então, assim, já tive essa experiência. Então, pensando nessa experiência de ter tido alunos com essa, além de ter sido professora por muito tempo de alunos com deficiência na educação básica, né? E aí me fez pensar, vamos ver algumas sugestões de acessibilidade, o que poderíamos ter feito, e aí com base em, eu pedi para os servidores das áreas lá da DACES, tanto da área da deficiência visual, como as colegas que são da equipe multiprofissional, assistente social e psicólogo, como também os transcritores, os intérpretes de Libras, nos desse algumas sugestões de como, mediante toda essa experiência que eles já têm de acompanhamento no antigo NUAS, que era Núcleo de Acessibilidade, agora é Diretoria de Acessibilidade, o que eles poderiam sugerir para que a gente pudesse sugerir aos técnicos, aos professores, de modo que, até aos próprios alunos, de modo que essa acessibilidade pudesse ser mais partilhada e mais efetiva. Partilhada, por que eu digo partilhada? É aquela ideia que eu falei inicial. Não tem como a gente fazer a inclusão e a acessibilidade sem contar com a participação dos sujeitos, né, das pessoas protagonistas desse momento histórico, que estão na universidade, que estão fazendo as suas, cumprindo as suas cargas horárias de trabalho, né. Então, e aí a gente elencou algumas sugestões, eu acrescentei outras, e aí o que a gente vai apresentar agora, depois de toda essa contextualização que eu fiz. Orienta-se no contato inicial perguntar qual a deficiência do estudante. Assim, por que é importante você perguntar qual é a deficiência do estudante? Apesar de que, no início do ano, sempre após as matrículas, a equipe multiprofissional envia um 15 minutos, Janaína. memorando para as coordenações
né, para as coordenações dos cursos, dizendo um relatóriozinho falando do perfil do aluno que foi identificado no momento de acolhida, no processo de matrícula, e dizendo qual é a deficiência do aluno. Por quê? Do estudante. Porque quando ele vai fazer a perícia, aí sempre vai profissionais da acessibilidade lá para fazer esse acolhimento e pegar as informações, que é justamente para a gente mandar essas informações para as coordenações dos cursos, as diretorias de centro, para que repasse essas informações para os professores, para que os professores saibam e se planejem de acordo com o aluno que ele vai atender, que no caso que vai ser aluno da turma em que ele vai ministrar a aula. Então o melhor a fazer, quando você quer fazer um trabalho com mais qualidade, mais inclusivo, mais acessível, é importante que você pergunte para o aluno cego, para o aluno surdo, qual a melhor maneira que ele pode acessar, porque é melhor para que ele tenha acesso ao conhecimento. Então, uma pergunta inicial é qual a deficiência do estudante? Que a partir que você sabe já qual a deficiência dele, você vai buscar e vai procurar mais informações, procurar também, nós colocamos, aproveitando e colocar a diretoria de acessibilidade também à disposição, no sentido de orientar com relação a esse processo aí de atendimento, quais recursos o estudante utiliza, porque às vezes ele já utiliza um NVDA, já utiliza um software, por exemplo, que faz tem alguns que usam alguns software de interpretação de Libras, tem outros que utilizam leitor de tela. Então, assim, o que ele usa? Por exemplo, porque tem pessoas com deficiência visual que utilizam ainda o sistema Braille, que ainda prefere que os seus textos sejam transcritos para o Braille. E aí, para que isso aconteça, é importante que o professor veja qual é o recurso que é melhor, se ele vai utilizar o texto em Braille, então esse texto tem que enviar para a acessibilidade, lá para a diretoria da acessibilidade, para os transcritores, lá no e-mail braille@ufma.br, para que ele, juntamente com os outros materiais que chegam, para ser providenciado o processo de passagem do texto, a tinta, que a gente chama, para o sistema Braille. Tem outros que não utilizam mais o sistema Braille, não querem o sistema Braille, que eles preferem que o texto seja digitalizado para que eles possam fazer a leitura. Né? Então, é por isso que é importante que tem outros que precisam ampliar, o texto precisa ampliar a fonte, então é necessário, dependendo de qual recurso o aluno utiliza, é que o professor, é importante que ele solicite, o aluno também solicite, e leve os textos, encaminhe os textos com antecedência, antecedência mínima de 10 dias, porque tem um fluxo muito grande de trabalhos para ser adequados, adaptados, então é importante saber quais esses recursos que o estudante utiliza. Informar o tipo de prova. Informar qual o tipo de prova. O tipo de prova que o professor vai fazer, a prova é objetiva, a prova é dissertativa, a prova vai ser oral, a prova vai ser no sistema, no SIGA, como é que vai ser? Observação, ou como é que vai ser? É importante, por quê? Porque, dependendo da deficiência, ele precisa de um tempo maior para poder executar as suas atividades e os seus estudos. Como, por exemplo, ele precisa fazer uma prova e o material que ele precisa ler ainda não foi adaptado. Então, ele pode ter um prejuízo. Então, se houver já informar a data e o tipo de prova, isso facilita muito para que também possa ser, por exemplo, o aluno quer que a prova dele seja em Braille.
ele quer que a prova dele seja em braille. Então, para que essa prova esteja pronta no tempo, no dia que o professor quer aplicar, é necessário informar, tá? E com relação ao tempo adicional, as pessoas com deficiência, elas têm o direito de ter um tempo adicional para poder fazer as suas provas, né? Por conta das suas dificuldades, algumas dificuldades motoras, outras dificuldades na questão da própria questão da leitura, do texto, como pessoas surdas, pessoas com deficiência visual. Então, é necessário que o aluno tenha um tempo adicional para que ele possa fazer a sua prova. Disponibilização dos materiais didáticos é indispensável a comunicação sobre o formato desse material e o acesso, que é o que eu acabei de dizer. É importante que o professor e o estudante definam o meio de comunicação para eventuais imprevistos. Como, por exemplo, já aconteceu do aluno surdo ir para a sala de aula com o intérprete de Libras e o professor adiou a aula, né? Então, é importante que ou por e-mail, ou não sei, o que o professor e o aluno decidir, ter uma aproximação, um contato para poder evitar esses eventuais imprevistos. Tá? É importante a comunicação, o e-mail precisa, se é o e-mail, que o e-mail seja visto, porque os alunos falam que às vezes mandam o e-mail e não conseguem obter respostas, né? Então, aí é importante que estabeleça esse processo aí de comunicação. É importante que o material seja legível, né, que o material que seja encaminhado pelos professores ou coordenadores de curso que seja legível. E evite utilizar, se possível, fluxogramas, tabelas, imagens, pois esses recursos podem demandar ainda mais tempo para a finalização do material, para adequação, né, adequação do material, tanto em braille ou outro modo. Em caso de aula ao vivo, né, estabelecer horários de aula e intervalos, respeitando as condições ergométricas insalubres no desenvolvimento da interpretação das aulas em tempo real. Porque, por exemplo, agora mesmo no período especial, os intérpretes de Libras interpretaram muito tempo, né? Então, assim, é importante que seja acordado, que seja o horário do intervalo, porque às vezes o professor passa o horário e às vezes eu vou confessar a vocês que eu sou uma professora que eu, na maioria das vezes, esqueço o horário do intervalo. Então, é importante que os professores atentem para essa questão do horário do intervalo para facilitar aí nessas questões aí de ergométrica do intérprete de Libras, porque agora há pouco, quando a gente estava fazendo a adaptação aqui, vendo se realmente o foco de visibilidade estava ok para a questão da interpretação com a Rosiane, eu estava falando que para que a tela dela desse condições para ela ficar interpretando, ela disse, professora, assim fica alto, vai desconforto, ela vai ficar desconfortável para fazer a interpretação, né? Então, porque é um recurso humano, né? Na verdade, se você se esforça e se existe esse intervalo de 15 em 15 minutos, ou 20 em 20 minutos, 10 em 10 minutos, isso aí é um acordo que é feito entre os intérpretes, é necessário isso para que eles não caiam no adoecimento, né? Porque se eles adoecerem, ainda é pior, porque aí a gente já tem poucos intérpretes de Libras, né? E se eles adoecerem, aí vai ser muito mais complicado para todos nós, né? Acompanhamento e acolhimento de forma remota aos estudantes com deficiência, né, porque lembrando que o intérprete de Libras, ele não é o tutor. O intérprete de Libras, ele é o mediador da comunicação. Então, o aluno, quando ele for ser atendido pelo professor, aí o intérprete tem que agendar com o intérprete. Por exemplo, o professor vai orientar o aluno, digamos, monografia, ou estágio, ou outra a atividade, e ele vai precisar
falar com o estudante, aí tem que agendar previamente. A gente até estabeleceu 15 dias, em média, para que seja acordado. Por exemplo, nós temos hoje na universidade poucos intérpretes de livros, né? Então, que não tem conseguido atender todas as demandas da universidade. O que a gente acordou? Que a prioridade seria o atendimento em sala. Então, a prioridade dos intérpretes é a sala de aula. Então, se tiver um evento de que o aluno surdo vá, aí esse intérprete de Libras pode se deslocar para acompanhar esse. E o costume é que nos informe, para que a gente fique atento a essa mudança, né, de cronograma. E aí, por quê? Porque nós precisamos nos agendar para que possa fazer esse acompanhamento. Então, agendar, os intérpretes, eles têm o agendamento, né, de acompanhamento e aí de mediação. Então, se o professor quiser fazer uma orientação ao aluno, ele precisa nos comunicar para que a gente possa fazer o agendamento desse atendimento. Então, o mediador, ele que, então, quando o professor vai orientar o aluno sobre determinado conhecimento, então aí tem que, é necessário que tenha um intérprete. Então, é por isso, para que a gente não tenha dificuldades no atendimento. Por exemplo, se o intérprete tiver um momento ali que ele está ali com uma janela que a gente diz que não está em sala, ele pode fazer um outro trabalho que nós fazemos, por exemplo, tem um grupo de intérpretes que estão fazendo o registro dos sinais que são usados no curso, por exemplo, de turismo, por exemplo, do curso de design. Então, eles fazem esse registro, eles fazem essa pesquisa. Também tem eventos, como, por exemplo, algum seminário, alguma coisa, e quando a gente tem condições de enviar, também a gente envia, disponibiliza o intérprete para esses momentos, tá? Como no caso dessa palestra agora no webinário, né? Nós estamos aí com 2 intérpretes de Libras da Diretoria de Acessibilidade. Então, porque eu agendei previamente. Se eu também não agendar, eu também fico sem esse recurso, tá? Esse recurso humano, quer dizer, muito importante para que essa acessibilidade comunicativa aconteça. Então, eu e qualquer outra pessoa, né, já aconteceu da gente precisar do intérprete e nós não tínhamos um porque eles estavam todos em sala de aula, estavam todos desenvolvendo atividades que a prioridade é a atividade com os alunos, tá? E os transcritores, nós também estamos com um déficit aí de transcritores, né, porque nós, infelizmente, perdemos uma transcritora, que foi a Maria Elizabeth, né, que nós perdemos aí para a Covid. Então, nós estamos com um transcritor a menos, né, então, também, por isso que o material tem que ser enviado com antecedência para que a gente providencie as condições de acessibilidade. É importante o acolhimento de forma remota, é importante passar as informações para os alunos, o plano de atividade, tudo que vai acontecer, ter essa aproximação, que é aquela pergunta inicial, saber qual é o tipo de recurso que o aluno utiliza, e tudo isso para que haja um planejamento. Porque como nós temos um fluxo muito grande, é necessário que esse planejamento aconteça. Até porque o professor, quando ele faz o planejamento, também é no sentido de também organizar essas questões, tentar minimizar o máximo possível das barreiras, né? E nós temos tecnologias assistivas, né? Hoje nós temos computadores emprestados para os alunos com deficiência, eles pedem emprestado e todo mês eles fazem a renovação do empréstimo. Nós temos notebooks, né? Aí, lupas também, que são emprestadas para os alunos com deficiência visual, né? Então, nós estávamos vendo a possibilidade de compra de mais equipamentos para que possamos dar esse apoio ainda
ainda melhor. A PROAS, que é a Prefeitura de Assistência Estudantil, está aí com os editais, né, para que os alunos se inscrevam para poder ter direito de ter aqueles que estão em situação economicamente, né, vulnerável, que eles possam ter acesso aí às tecnologias de apoio, que é o tablet, né, e o sinal para internet, chip de sinal para internet, né. São tecnologias assistivas. Eu já falei, só para, né, na verdade, deixar ainda mais claro que tecnologia assistiva são recursos utilizados por uma pessoa com deficiência para que ela consiga se locomover, comunicar, segurar objeto e outros. Essas tecnologias assistivas também podem ser pessoas idosas, pode utilizar, mas como o nosso foco aqui é pessoas com deficiência, e eu estou falando aqui, então, que dá a possibilidade dessas pessoas com deficiência se comunicar, locomover, segurar objeto, entre outros, digitar texto no computador, enfim. São exemplos aqui, os exemplos mais clássicos, né? Cadeiras de roda, bengalas para cegos e aparelhos de audição, que são tecnologia assistiva também. Também são consideradas tecnologia assistiva ajudas técnicas, também utilizado esse nome, ajudas técnicas, e às vezes alguns autores relacionam como auxílio para a vida diária e para comunicação alternativa ou aumentativa, recursos de acessibilidade ao computador, sistema de controle do ambiente, projetos arquitetônicos para acessibilidade, tudo isso está relacionado com a tecnologia assistiva. Atenção, eu coloquei aqui, não rabisco, mais uma sugestão aqui de acessibilidade, que eu coloquei aqui, atenção, eu coloquei a palavra em amarelo, no fundo azul escuro, e coloquei a palavra em branco, não rabisque os livros, bem grande. Por quê? Por que eu estou chamando a atenção? Os materiais, quando eles são escaneados, por exemplo, um livro, você pega o livro que são pegos na biblioteca e os alunos costumam rabiscar, já teve casos até de alunos rasgarem os livros, amassar as páginas dos livros. Então, e aí isso compromete, porque na hora do escaneamento, o scanner não consegue fazer a leitura. Aí tem um comprometimento. Por exemplo, se você consegue pegar o livro, ler lá as informações lá de comunicação, informação de texto da área da administração, texto da área de letras, texto da área da medicina, então você consegue ler que enxerga, mas tem pessoas que não enxergam, que não vão conseguir ter essa mesma informação, porque os rabiscos que são colocados nos livros, eles comprometem o acesso à comunicação de pessoas que têm deficiência visual ou baixa visão, porque eles prejudicam de fazer a adequação do material. O material pode sair incompleto. O ano passado, nós fizemos uma campanha, eu sou ministra da disciplina Princípios da Educação Especial Inclusiva nos cursos de letras, e nós fizemos uma campanha, não rabisca os livros. Teve aluno que fez poesia, fizeram os textos, a gente colocou no site da UFMA, se vocês quiserem colocar com esse título, não rabisca os livros, vocês vão encontrar a campanha que nós fizemos, orientando por que não se deve rabiscar os livros. Então, por isso que eu coloquei no final aqui, para que, fazendo um apelo, né, às pessoas que não rabiscam os livros, para não dificultar a adequação dos materiais, do escaneamento para a adequação dos materiais para as pessoas que têm deficiência visual. Esse é um apelo que a gente pede, inclusive aqui tem, aqui está dizendo que tem 100 pessoas aqui na sala, né? Então, se eu faço um apelo desse aqui para 100 pessoas que está aqui na sala, né, eu vou atender, eu vou comunicar para um grupo que não vamos imitar a Covid, mas dizer, a Covid não pega em mais um, pode pegar até em mais 3, então informem isso aqui que eu estou pedindo para vocês, de não rabiscar o livro, para mais 3 pessoas que vocês conhecem, ou mais 3, ou mais 10, eu coloco na rede social de vocês.
tá? Coloquem na rede social de vocês, olha, não rabisque os livros, porque senão as pessoas com deficiência visual podem estar impedidas de ter acesso às informações, tá? Então, se cada um de nós que estamos aqui, se a gente se comprometer em informar pelo menos mais uma ou duas pessoas, nós vamos já atingir aí um grupo grande. Se aquelas pessoas botarem na rede social que tem vários seguidores, olha aí como a gente vai. E se vocês quiserem ter acesso, vocês podem acessar o site da UFMA, que tem lá o informativo da campanha que a gente fez no semestre do ano passado, na disciplina, os alunos do curso de letras fizeram da disciplina Princípio da Educação Especial, inclusive esse apelo, tá bom? Inclusive a biblioteca, ela tem uma campanha, né, uma campanha que fala sobre essa questão do não rabiscar os livros, de conscientização, tá? Então, gente, eu quero finalizar, eu gosto muito, que parece clichê, né, eu sei que quem é da área já conhece essa frase, mas antes desse slide aqui, eu quero falar para vocês, uma que é do Boaventura Souza Santos. Todas as pessoas que são da área conhecem o que o Boaventura de Souza Santos disse. Ele disse, temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Então, nós temos o direito de ser igual quando a nossa diferença nos coloca numa situação de inferioridade às outras pessoas. E nós temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Então, por exemplo, eu estou igual, eu sou nivelada às demais pessoas, então a minha diferença, ela não tá sendo atendida, como, por exemplo... Professora, por gentileza, volte sua fala, porque eu fiquei sem áudio, desde a primeira fala. A minha, assim, que eu falei... Janaína, por favor. Ok. Posso? Então tá. Eu falei que tem um fragmento do texto do Boaventura Souza Santos, que é um filósofo português, que ele diz que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Né? Por exemplo, quando fica na situação que o intérprete fez muito bem aí, na situação de desigualdade, de inferioridade, né? Então, e temos o direito de ser diferente quando a nossa igualdade nos descaracteriza, ou seja, é aquela característica que eu tenho, uma necessidade visual, ou necessidade auditiva, ou necessidade intelectual, ou física, e quando ela não é atendida, eu fico no patamar dos iguais, ou seja, que não tem essa limitação, então, quando ela descaracteriza, eu tenho o direito de ser diferente, né, para que eu possa ser atendida na minha necessidade. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça a diferença e de uma diferença que não produza ou não alimente as desigualdades, né? Eu acho muito interessante essa observação. E finalizo com um fragmento do livro Educação Inclusiva Humanizar para Educar Melhor. Aceitar, pois, a diversidade humana na sala de aula é reconhecer o indivíduo em seu contexto cultural, em sua forma singular, seu saber, suas atitudes e sua forma de aprender. Muito obrigada.